Gente, hoje eu vou falar sobre bibliografia, corta-língua isso, bibliografia para concursos públicos e como Sinopse pode aprovar vocês sim. Quando vocês fazem concursos em que a banca examinadora é uma banca específica, em que vocês sabem os componentes daquela banca, quais são os membros que compõem aquela banca, e se eles têm livros ou artigos publicados, aí sim, vocês precisam ler os livros e artigos publicados por essas pessoas. Porque eles são seres humanos, eles são vaidosos, como todo e qualquer ser humano, e eles querem ver que você leu alguma obra deles, querem ver a opinião deles na sua prova. E a gente costuma dizer que o concursando ele não tem opinião própria, ele segue de acordo com o que a banca determina. E se a banca não determina, você vai seguir a posição da Suprema Corte, porque é muito mais fácil, na hora que você for recorrer de alguma questão, é muito mais fácil você se posicionar a favor de algum precedente da Suprema Corte brasileira. Então, não tenha opinião, não pense dessa forma. Por mais que você discorde da banca examinadora, daquele examinador em específico, deixe para publicar a sua opinião depois, mas não na hora da prova, não enfrente o examinador na hora da prova. Eu lembro que eu tinha um conhecido que ele tinha chegado na prova oral do Ministério Público Federal e em penal ele foi reprovado. O membro da banca na época era o professor Arthur Gueiros. Arthur Gueiros tem livros publicados em direito penal e ele seguia muito, esse colega seguia muito a posição do Damásio. E inúmeras vezes, ele mesmo falou isso, inúmeras vezes o Arthur Gueiros falou que discordava da posição do Damásio, que não concordava por razões X, Y, Z, ele chegou até fundamentar a posição dele e o colega ele não mudou a posição, ele não tentou contornar a situação, embora o Arthur Gueiros tenha dado sinais de que ele não estava concordando com a posição que ele estava levantando, ele não mudou a opinião dele e ele acabou sendo reprovado pelo Arthur Gueiros. Injusto? Sim. Mas não tem nada que a gente possa fazer, então a gente tem que seguir a opinião da banca. Agora, em concursos em que vocês não conhecem os membros da banca examinadora, como por exemplo com os concursos da AGU como um todo, procurador federal, procurador da Fazenda, na verdade procurador da Fazenda não é nem o Sebrasp que faz, hoje é Sebrasp, né? Antes era CESP, já é ESAF, já é uma outra banca examinadora. Mas advogado da União, procurador federal, você não conhece os membros daquela banca examinadora, você não sabe quem eles são. Eles divulgam nomes de membros de banca examinadora na hora da prova oral. Antes da prova oral, eles divulgam no edital o nome dos membros que avaliarão você. Mas nas provas objetiva e discursiva, você nunca sabe quem são. Eu, pelo menos, eu nunca soube quem compunha a banca examinadora que eu fiz o concurso. Em casos tais, gente, Sinopse passa. E eu conheço vários colegas que estudaram por Sinopse. Eu tive sinopses, tive várias sinopses de várias matérias diferentes, principalmente aquelas em que eu não gostava muito da matéria. Era algo que eu fazia como um macete, digamos assim. Quando eu não gostava da matéria, eu acreditava que não adiantava nada eu adentrar numa doutrina muito enriquecida, muito polida, com uma redação muito polida, porque eu já não gostava da matéria, já não me atraía, como, por exemplo, direito empresarial, nunca me atraiu. Então, se eu entrasse na bibliografia específica do direito empresarial, talvez eu não absorvesse aquele conteúdo. Então, eu preferi comprar Sinopse. E não adianta vocês comprarem diversos livros que cada professor indicar ou cada professor mencionar. Às vezes o professor ele só menciona o fulano de tal em seu livro defende a posição X, é só por causa da posição da pessoa. Mas tem gente que entra em desespero e quer comprar tudo. Eu tinha uma amiga num cursinho que eu fiz
em que todo e qualquer autor que o professor falava em sala de aula, esse cursinho ele tinha uma livraria específica, ele tinha uma livraria própria, e todo e qualquer autor que um professor falava em sala de aula, ela ia lá e comprava um livro. É interessante você ter uma biblioteca em casa. Eu mesmo quero comprar 50 mil prateleiras aqui em casa e encher a casa de livros. É interessante? Eu prefiro de literatura mais do que de direito em si. Mas gastar tanto dinheiro assim, principalmente quando você está prestando concurso, em que a grana está curta, né? Porque as provas são caras, deslocamento para a prova é caro. Muitas das vezes a pessoa acaba saindo do trabalho para se dedicar aos estudos. Outras vezes não. Depende da necessidade de cada um. Mas a grana sempre acaba ficando curta. Para que você vai ficar gastando dinheiro com diversos livros que você não vai ter tempo para ler? Então, quando você se tornar aquilo que você almeja, depois você se especializa. Olha, eu gosto de direito ambiental, então vou comprar todos os livros que me interessam, todos os autores que eu gosto, todos os autores que me chamam a atenção sobre aquele determinado tema, porque eu quero me especializar naquilo. Isso é interessante. Mas em fase de concursos públicos, sinopse também passa. E existem várias sinopses que são muito boas. Elas não só trazem a posição doutrinária de quem escreveu a sinopse, mas também as outras posições, informativos sobre o tema e às vezes até mesmo questões de bancas, de concursos diferentes naquela sinopse. O que você pode fazer é enriquecer a sinopse, colocar uma folha avulsa a cada capítulo da sinopse em algo que você sentiu falta. Talvez um doutrinador X que você tenha uma familiaridade, ele tenha tocado num ponto em que aquela sinopse você não leu, você não encontrou aquela informação. Então você mesmo vai colocando folhas avulsas e colocando conhecimento a mais naquela sinopse sua. Eu tinha as minhas sinopses, eu colocava folhas avulsas com determinados temas que eu achava interessante, porque eu lia informativos toda semana. Então, às vezes, aquele tema em específico ainda não estava naquela sinopse, então eu ia lá, acrescentava. Ou alguma questão que eu fiz de um concurso anterior, aquela informação também não estava tão destacada na sinopse, naquele capítulo que eu tinha lido, eu ia lá, colocava uma observação, colocava dentro da sinopse. Tem colega meu de trabalho, gente, que passou no concurso de procurador federal sem saber qual era a diferença entre procurador federal e procurador da República. Eles mesmos falaram para mim, injusto também, é bem justo. Mas eles falaram, eu tenho 2 colegas que falaram isso, que não sabiam nem a diferença entre um procurador federal e um procurador da República. Foram lá, fizeram a prova, estudaram por sinopse e passaram. E eu tava lá me dedicando que nem a besta. Paciência, né? A vida de cada um é muito individual, o passado, as condições, privilégios, são coisas que a gente não consegue avaliar numa fórmula matemática, né? É assim porque é assim, acabou. É difícil. Mas se vocês tiverem só sinopses, não se desesperem. A sinopse também vai fazer você passar. Mas o grande segredo é sempre conjugar os seus estudos com informativos dos tribunais superiores, do STF, do STJ, do TST, se na sua prova cai direito do trabalho. É você fazer questões, principalmente da banca que você vá prestar o seu concurso. E para quem não é do direito, para quem é leigo em direito, melhor ainda adentrar em sinopse, porque aí a informação é mais rápida, a redação tem menos juridiquês e você acaba indo direto no ponto, aquilo que você precisa para sua prova. Porque você não precisa ser advogado formado, se eles não exigem bacharel em direito. O direito que eles estão cobrando ali é um direito muito mais direto do que aquele juridiquês polido, aquela teoria alemã do século XVIII, em que você tem que fazer uma contextualização com o direito suíço atual, né? Isso não vai precisar. Então, na sinopse, você vai acabar retirando essa informação de forma direta. Não se desesperem, não gastem dinheiro com livros, pelo menos não agora. Depois, vocês passam a
se especializar, entrar em literatura, entrar em direito na área que vocês quiserem, e aí vocês podem gastar à vontade com o livro de vocês. Nós ficamos por aqui. Até breve.